Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco aqui sobre sistemas isolados e colisões mecânicas. Muito bom. Já vou adiantar de uma vez, se tu não viu a aula sobre quantidade de movimento, impulso e quantidade de movimento, dá um pause nesse vídeo, corre lá, assiste a aula, porque a gente vai usar os conceitos que a gente viu. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, quando eu tenho um sistema isolado. Gente, eu falo que o meu sistema é isolado quando ele está livre de forças externas, ou seja, não tem força externa atuando sobre ele. A força externa, o somatório das forças externas, né? A força resultante externa, ela é igual a zero. Então, eu não tenho nenhuma força resultante atuando no meu sistema. Somente as forças internas atuam naquele sistema ali. Nenhuma força fora do que é interno pode ser aplicado ao sistema. Quando isso acontece, a gente fala que a gente tem um sistema isolado, tá? Por via de regra, gente, sistemas isolados são sistemas ideais, tá? Na vida real, muito difícil da gente conseguir um sistema isolado, que não tem ação de nenhum tipo de força externa. Mas aqui a gente trabalha com sistemas ideais, tá? Qual que é a característica de um sistema isolado, gente? Em um sistema isolado, a minha quantidade total de movimento permanece constante. Isso aqui é importante, ó. O que eu estou querendo dizer? Se o seu sistema ele é isolado, por mais que existam algumas trocas entre os corpos, a quantidade de movimento total do sistema vai permanecer constante. Imagina que esse sistema, eu estou dizendo que ele é um sistema ideal, então ele é um sistema que está isolado. Eu tenho um corpo A que tem uma quantidade de movimento A, que vale 5 km por segundo. Tenho meu corpo B, que tem uma quantidade de movimento B, que é de 1 km por segundo. Então, ó, o meu somatório, a minha quantidade de movimento total aqui, está sendo igual a 6 km por segundo. É a minha quantidade de movimento total do sistema, né? Somei. Minha quantidade de movimento total aqui é o QA, quantidade de movimento de A, mais a quantidade de movimento de B. Somei e cheguei em 6. Se esse sistema é um sistema isolado, e eu estou dizendo que é, o meu somatório de quantidade de movimento ele tem que permanecer constante. Então, no meu exemplo aqui, a minha quantidade total de movimento deu 6. Esse corpo A, ele pode, por algum motivo, se movimentar aqui dentro? Pode. Ele pode se sentir atraído pelo corpo B e se aproximar de B e os dois colidirem? Pode. Aí vamos imaginar aqui, sem nenhuma ação externa, por força interna do corpo A, ele colida com o corpo B. Então, eu vou ter uma divisão, contando que a massa de A é igual à massa de B, eles vão colidir e depois vão se separar. Então, eu estou dizendo que em uma nova situação agora, a minha quantidade de movimento do A vai passar a ser 3 e a quantidade de movimento de B tem que passar a ser quanto, gente? Tem que passar a ser 3. Por que eu estou falando isso? Porque o total não é 6. Se o A passou a ter 3, o B obrigatoriamente vai ter que ser 3. Se por algum motivo a quantidade de movimento de A passasse a ser 2, quanto que teria que ser a quantidade de movimento de B? Obrigatoriamente teria que ser 4, porque 4 com mais 2 dá 6. Se por algum motivo a quantidade de movimento de A passasse a ser 1, quanto que deveria ser a quantidade de movimento de B? 5. Por quê? Porque o somatório da quantidade de movimento tem que ser 6. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se o meu sistema é isolado, por mais que internamente eles sofram trocas, a quantidade de movimento no final tem que ser um valor constante. Se eu achei no início que era 6, indiferente do que aconteça aqui, no final eu tenho que ter uma quantidade de movimento 6. Então, o Q de A mais o Q de B tem que dar 6. 3 com mais 3 deu 6, 2 com 4 deu 6, 1 com 5 deu 6, ok? Só que aí nós vamos imaginar que quando eu tenho corpos se movimentando, pode ocorrer o que a gente chama de colisão, tá? Então, a gente tem alguns tipos de colisão.
Os corpos, eles podem vir, ó. Eu tenho o corpo laranja, está se movimentando, o corpo verde também, pum, eles colidiram. Quais são os tipos de colisão que a gente tem? Primeiro tipo de colisão é a colisão perfeitamente elástica. Qual a principal característica dessa colisão? A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Ou seja, não existe nenhum tipo de perda de energia. Eu não perco energia aqui. A temperatura do sistema fica constante, não tem perda nenhuma de energia. Se a minha energia mecânica inicial for 8 joules, a minha energia mecânica final também vai ser 8 joules. Não perde energia. A energia inteira vai se conservar. Coloquei de exemplo aqui uma sinuca. Vamos imaginar que a sinuca seja um sistema ideal. Vamos imaginar que não tem atrito, que não tem nada. Aí, qual que é a ideia da sinuca, gente? Você tem lá, né, a bolinha branca, e essa bolinha branca, ela vai ter que colidir com as outras bolinhas, que ficam lá dentro daquele triângulo, né? Aí tá lá, muito bom. Aí, vamos imaginar que essa bolinha branca, ela veio e colidiu com a bolinha amarela. O que vai acontecer? A bolinha branca, vamos imaginar que a bolinha branca tem 2 metros por segundo de velocidade. Ela colide com a bolinha amarela. O que vai acontecer? A bolinha branca para e a bolinha amarela começa a se movimentar com 2 metros por segundo de velocidade. Essa colisão foi uma colisão perfeitamente elástica. Toda a energia que estava aqui na bolinha branca foi transferida para a bolinha amarela. Por isso que a bolinha branca parou de movimentar e a amarela continuou o movimento. Então, eu tenho uma transferência total de energia, ok? Eu não perco energia no meio do caminho. A minha energia, ela vai ser transferida. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Nesse tipo de colisão, eu falo que eu tenho uma colisão perfeitamente elástica. Um corpo para de movimentar, ó, tava aqui, a bolinha laranja estava se movimentando, veio e bateu na verde, A bolinha laranja para e a verde agora que vai movimentar. Colisão perfeitamente elástica. Toda a energia foi transferida. Agora, pode ser que a minha colisão seja uma colisão elástica ou parcialmente elástica. Pode falar qualquer um dos dois nomes. O que eu estou dizendo aqui? Que eu vou ter uma colisão em que parte da energia vai se perder. Eu não estou falando que é toda a energia que vai se perder, não. Parte da energia se perde. Geralmente, essa perda de energia está atrelada ao som, porque são colisões que dão barulhos muito extremos. Coloquei aqui de exemplo, imagina que um carro bate no poste. O que acontece com o carro bate no poste? Ó? O poste está aqui, o poste é esse verde. Aí o carro é o laranja. Ó. O carro vem, bate no poste, e volta. Além de dar um barulhão, o que acontece? A velocidade com que esse carro se aproxima do poste, vamos imaginar, ele se aproxima com 60 km por hora. Bateu. Ele vai se afastar do poste, ele não fica grudado no poste, ele bate e volta. Ele vai se afastar do poste com uma velocidade menor do que ele se aproximou. Se ele se aproximou com 60 km por hora, ele se afasta do poste a uma velocidade de 10 km por hora. Mas ele vai se afastar. Parte da energia vai ser perdida, porque a energia que eu tinha com 60 km por hora é maior do que a energia que eu tenho no final, que foi a energia de 10 km por hora. Mas eu perdi a energia toda? Não, eu perdi parte da energia. Quer ver um outro exemplo que é legal? Pensa que cada pincel desse aqui é um lutador de sumô. Sabe aqueles lutadores de sumô? Eles encaram um ao outro, encarou. Aí eles vêm correndo, bate, e afasta. Eles saíram daqui, ó. Quando eles baterem, eles vão se afastar, mas eles voltam para o mesmo lugar de onde eles saíram? Não. Por quê? Porque parte da energia se perde. Então, ó, se o meu lutador de sumô estava aqui na posição A, o outro lutador de sumô estava aqui na posição B. Eles colidem aqui, ó, ocorreu a colisão. O lutador B, ele vai se afastar, mas ele vai parar aqui, ó, vai ser a nova posição de B. O lutador A vai se afastar, mas ele vai parar aqui. É a nova posição do A. Por que eles não voltam para o mesmo lugar? Porque eu já perdi energia. Não tem jeito deles voltarem para a mesma distância. E a minha colisão, ela pode ser inelástica.
Nesse caso aqui, os corpos eles vão se mover juntos após a colisão. Coloquei de exemplo quando ocorre engavetamento na estrada. Tem lá um carro, né? Aí o carro está parado. Aí vem o carro laranja, bate no carro e esse carro laranja sai arredando o verde junto com ele. Ou seja, colisão inelástica. Os dois corpos se movimentaram juntos. Toda vez que a gente fala de colisão, gente, a gente tem o que a gente chama de colisão ideal. A gente considera que, para colisões, a quantidade de movimento que eu tinha antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento que eu vou ter depois da colisão. Porque a gente está trabalhando com sistemas que são isolados. Então, o meu somatório da quantidade de movimento tem que ser igual. Então, olha aqui esse exemplo, ó. Eu tinha aqui o corpo A, né? O corpo A estava se movendo com uma velocidade de 2 metros por segundo e ele tem uma quantidade de movimento que é de 2 kg/m por segundo. O corpo B está parado, então a quantidade de movimento de B aqui é 0. Aí eles colidem, né? O corpo A veio e bateu com o corpo B. Depois, cada um começou a se movimentar. Eu vou ter uma quantidade de movimento para o A, eu vou ter uma quantidade de movimento para o B. Só que o que eu tenho que pensar? O meu somatório de movimento, de quantidade de movimento antes, era o quê? Era 2, que era a quantidade de movimento de A, mais a quantidade de movimento de B, que era 0. Então, 2 mais 0. Tem que ser igual à minha quantidade de movimento depois, que é a quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B. Se eu assumo a ideia de que A e B têm a mesma dimensão, ou seja, têm a mesma massa, têm o mesmo tamanho, tudo igual, o que eu posso afirmar? Se A e B passaram a se movimentar, então a minha quantidade de movimento antes, que era 2 kg/m por segundo, agora vai continuar a ser 2 kg/m por segundo. Só que o A vai passar a ter 1 e o B vai passar a ter 1. Por que eu falei 1 mais 1? Porque eles se afastaram, os dois corpos começaram a se movimentar depois da colisão. Foi uma colisão que a gente chama de elástica, ou parcialmente elástica. Olha ela aqui, ó. É a colisão do exemplo do lutador de sumô. Eles se afastaram, eles têm um movimento, mas depois eles se afastam. Então, ó, nesse caso, o que eu posso pensar? A minha quantidade de movimento antes da colisão, que era 2 kg/m por segundo, é igual à minha quantidade de movimento depois, 2 kg/m por segundo também. Como os corpos eram iguais, a quantidade de movimento se dividiu pela metade. Mas pode ser que não se divida pela metade, pode ser que tivesse ficado 1,5 com A e meio com B, se o A fosse maior do que o B. Isso aí o exercício vai te informar. O que eu quero que vocês tenham em mente é que essa quantidade de movimento, ela se conserva. Para toda vez que a gente está trabalhando com colisão, a gente tem o que a gente chama de coeficiente de restituição. O meu corpo colidiu. Quanto ele consegue se restituir? O que seria isso? Esse coeficiente de restituição E, representado pela letra E, ele é dado pela razão da velocidade de afastamento, VAF, é velocidade de afastamento dos corpos, dividido pela velocidade AP, que é a velocidade com que os corpos se aproximam, é a velocidade de aproximação. Esse valor E, ele funciona de um intervalo que vai menor ou igual a 0 e menor ou igual a 1. O E ele pode assumir qualquer valor no intervalo fechado de 0 a 1. Valores notórios. Quando o meu E é 0, gente, para isso aqui dar 0, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma velocidade de afastamento igual a 0. Porque 0 dividido por qualquer coisa é 0. Qual tipo de colisão que eu tenho uma velocidade de afastamento igual a 0? Numa colisão inelástica. Por quê? Porque os corpos eles se movem juntos após a colisão. Ou seja, eles não se afastam. Ó, tem aqui o corpo verde e o corpo laranja. O corpo verde veio, bateu no laranja, tum. Eles vão se movimentar juntos. Eu tenho velocidade de afastamento? Não, eles não se afastam. Então, o meu E é igual a 0 quando eu tenho uma velocidade de afastamento que é 0. E quando isso ocorre numa colisão que é
inelástica. Muito bom. Agora vamos para o outro extremo. Quando que o meu E vale 1? O meu E vai valer 1 quando a minha velocidade de aproximação for igual à minha velocidade de afastamento. Porque aí, ó, vamos imaginar que aqui é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Valores iguais, razão de valor igual dá 1, né, gente? Quando que isso aqui acontece? Numa colisão perfeitamente elástica, que é o exemplo da sinuca. A bolinha branca veio com uma velocidade de 2 metros por segundo, velocidade de aproximação da bolinha amarela. Bateu na bolinha amarela, a bolinha branca parou, mas a bolinha amarela agora se afasta da bolinha branca com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, o meu E vai valer 1 quando a velocidade de aproximação é igual à de afastamento e quando a minha colisão for perfeitamente elástica. Agora, quando que o meu E vai ter um valor que vai estar entre 0 e 1, não sendo igual a 0, e não pode ser 0, nem pode ser 1, mas ele pode ser qualquer valor entre 0 e 1. Quando eu tenho uma colisão que é elástica, ou parcialmente elástica, que é o exemplo do lutador de sumô. Eu tenho uma velocidade com que os dois vão se aproximar e eu tenho a velocidade com que eles se afastam. Eu tenho a velocidade de aproximação de um em relação ao outro. Como eles estão se aproximando, ó, veio, tem a velocidade de aproximação. Tuf, e vou ter a velocidade de afastamento. Eles se afastam um do outro com uma velocidade também. Então, ó, nesse caso aqui, o meu E ele vai assumir qualquer valor entre 0 e 1, porque eu tenho uma colisão elástica. Eu tenho uma velocidade de afastamento dos corpos e tenho uma velocidade de aproximação. Por via de regra, a minha velocidade de afastamento, ela tem que ser menor do que a minha velocidade de aproximação. Por quê? Porque na colisão está ocorrendo perda de energia. Então, eles têm que se afastar com uma energia menor do que eles se aproximaram. Então, a velocidade de afastamento tem que ser menor que a de aproximação, ok? Até porque essa razão aqui tem que dar um valor entre 0 e 1, né? Se a velocidade de afastamento for maior do que a de aproximação, vai dar um valor maior do que 1. Não é isso que a gente quer. Tranquilo? Pessoal, é isso. Então, o objetivo dessa aula era falar um pouquinho de colisões e de sistemas isolados. Então, a gente falou do coeficiente de restituição, que a gente pode calcular para qualquer tipo de colisão. Vimos que as colisões, elas ocorrem em sistemas isolados. Então, o somatório da quantidade de movimento antes da colisão é igual a depois da colisão. Falamos dos tipos de colisão que a gente tem, perfeitamente elástica, elástica e inelástica, e vimos o conceito inicial que foi a parte de sistemas isolados, tá? Todo sistema que é dito como isolado não sofre ação de força externa e tem a quantidade de movimento total permanecendo constante. Era isso então, pessoal, espero que vocês tenham curtido, até a próxima aula, valeu!